Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução, também casos de desaparecimentos misteriosos. Gente, eu vou ao caso de hoje, vocês vão ficar horrorizados. É o caso de Stephen Platt, nascido em 1975 nos Estados Unidos. Ele foi descrito pelos colegas como um solitário, estranho, descrito por um colega de classe que ele era uma pessoa pavorosa. Esse é o termo que um dos amigos dele o descreveu. E que ele tinha uma mania, usava sempre a mesma camisa de hóquei todos os dias, e ele era recluso. Enquanto todas as crianças estavam brincando e se divertindo, ele ficava sozinho e não falava com quase ninguém. Mas o Stephen parecia encontrar sua confiança no mundo da internet. Em 1995, quando ele tinha 20 anos, ele conheceu uma jovem que tinha 15 anos. Ela morava no Texas, chamado Alyssa. Se conheceram nas salas de bate-papo. Ele de Nova York e ela do Texas. Ele viajou para vê-la e aí Alyssa fugiu de casa para ficar com o Stephen. Após 2 anos, ela acabou engravidando. E a família da Alyssa percebeu que a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento era aceitar o fato. E em 1998, a Alyssa deu à luz a uma menina, aos 17 anos de idade, que eles chamaram de Denise. O Stephen mostrou um temperamento controlador e qualquer coisa poderia irritá-lo. Ficava muito furioso, quebrava coisas na casa, jogava coisas, era fissurado por armas e nunca se mantinha em um emprego. Alyssa estava sempre trabalhando e fazendo tudo, mas isso se tornou um grande problema, porque é só ela que trabalhava, ele não era muito chegado nas coisas de cuidar de casa, e ele começou a machucar o bebê dela, dando beliscões. Ela tinha dito que ele gritava com a bebê quando ela chorava. Ele ficava tão bravo quando ela chorava que ele gritava na frente da criança, dava uns beliscões, jogava a criança com força e isso deixava pequenos hematomas por todo o corpo. E agora o pior, ele a colocava em um refrigerador, fechava a tampa e a deixava por uns minutos. Ela deixou o cara? Não, não deixou. O casal mudou-se para Virgínia. Então, a Alyssa tomou uma das decisões mais difíceis que, segundo ela já teve que fazer na vida. Ela disse que a única maneira de proteger a filha dela era colocá-la para adoção. Ela disse que ela realmente não queria, mas ela sentiu que não tinha outra escolha. E a Denise tinha cerca de 8 meses de idade quando foi adotada pelo casal Anthony e Kelly Fusco, de Nova York. O absurdo é que ela colocou a filha para adoção, mas ela continuou morando com o Stephen. Muito importante era a filha para ela. Depois, não por ter dado adoção, eu vou ser bem clara, muitas pessoas colocam filhos para adoção em ato de amor. Elas não podem dar financeiramente o que a criança merece ou até emocionalmente, então elas acabam dando essas crianças para outras famílias. Até aí eu entendo. Agora, você dá o seu filho porque o seu marido anda machucando a criança e você ainda fica com ele, você prefere dar a criança para adoção para ficar com ele, já aí para mim tem alguma coisa muito errado com uma mulher dessa. Mas vamos continuando aqui. O casal que o adotou mudou o nome da Denise para Kate e a vida seguiu. E a Kate, obviamente, foi viver com esse casal em Dover, em Nova York, e a partir desse ponto ela teve uma infância muito próxima, né, com os pais adotivos, amava muito animais, era muito artística, adorava viver desenhando, pintando, ela era vegetariana, era líder de torcida. A Kate estava planejando ir para a faculdade para estudar arte, para seguir sua paixão. Ela descobriu que foi adotada e seus pais disseram que ela recebeu bem a notícia da adoção e que realmente não parecia incomodá-la. Mas ela estava curiosa sobre os pais biológicos porque ela queria saber de onde ela veio. Então, quando a Kate estava
com uns 18 anos de idade, que até então ela tinha, vamos dizer, uma vida relativamente normal, ela disse que ela queria conhecer os pais dela. Mas voltando aqui um pouquinho no tempo. A Lisa e o Stephen continuaram juntos depois que colocaram a Kate para adoção. 10 anos depois que eles deram a Kate para adoção, eles decidiram que eles estavam mais maduros e que eles queriam ter filhos. E que eles estavam numa idade mais avançada, suficientemente estáveis, e acabaram tendo mais 2 filhas. Mas isso não ocorreu como planejado, como a Lisa pensou. Não foi fácil criar as filhas, isso causou muita tensão no relacionamento da Alice e do Stephen. A maior parte da tensão veio do lado do Stephen por causa de seu temperamento. Ela disse que parecia que estava pisando em ovos ao redor dele. Ela sentia que qualquer coisa que ela fizesse de errado poderia deixá-lo extremamente bravo. Ele tinha mania de quebrar as coisas na casa e tal, né? Murro na parede, fazia buraco e tal, e a vida seguiu. A Kate, aos 18 anos, depois que descobriu que era adotada e tal, resolveu, vou localizar meus pais biológicos e quero conhecê-los. E eis que ela os achou através de redes sociais. Então trocou mensagens por um tempo. A Kate descobriu, né, nas buscas dela, que ela tinha então 2 irmãs e que moravam na Virgínia. E parece que estava tudo indo muito bem com ela, com a família onde ela morava, mas ela disse para a família dela que ela queria mudar os planos dela. Antes de ir para a faculdade para estudar arte, ela queria ir para a Virgínia e morar com a família biológica dela por um tempo. E largou tudo em Nova York e foi para a Virgínia. Os pais adotivos da Kate ficaram magoados, eles ficaram até meio chocados com essa decisão repentina, mas eles estavam tipo, tudo bem, ela é a nossa filha, não temos por que ter medo de nada. E lá se foi a Kate, de 18 anos, para a cidade dos pais biológicos. Ela chegou na casa da família, né? E conheceu então suas 2 irmãs mais novas. O relacionamento da Kate com a Lisa, sua mãe biológica, era muito bom, também no começo. Mas com o Stephen, o relacionamento era um pouco estranho. Desde o início, o comportamento dele era meio perturbador em relação a Kate. Passava tempo demais com ela e ele começou a mudar a aparência dele. Estava tentando parecer mais jovem, começou a fazer a barba, estava se vestindo mais jovem, usando jeans, camisetas. Ele estava tentando combinar com o estilo da Kate. Lembrando que na época dos fatos ele tinha 40 anos. A propósito, nesse ponto da história, entra algo aqui muito preocupante. O comportamento do Stephen, a mulher dele disse que, por ele ter esse comportamento estranho dentro de casa, de quebrar as coisas, gritar, aquela coisa errada toda, segundo ela também temia pela vida da Kate. E ela sentia que tinha algo errado, ela não conseguia saber o que estava acontecendo, mas ela sentia que algo estava errado. Então ela decidiu contar para a Kate o que aconteceu com ela quando ela era bebê. Que ela ficava com hematomas, que ele a colocava dentro da geladeira, que ele a beliscava. Ela disse que a Kate não se importou com nada disso que foi contado, que ela não se sentiu incomodada. E o Stephen começou a dormir no quarto da Kate, no chão, que é algo muito estranho. Quando questionado pela Lisa, ele disse que ele queria passar mais tempo ao lado da filha. E aí o Stephen começou a estragar tudo, o relacionamento em 2016 com a mulher dele, já não estava mais dando certo. Aí a Lisa pediu o divórcio e ela foi embora com as 2 filhas, mas a Kate decidiu continuar morando com o Stephen. Eles tinham guarda compartilhada das crianças, as crianças teriam que ser levadas de final de semana, alternando, né, na casa dele. Então, o que o Steve pensou? Nossa, é a oportunidade de melhorar a relação com a filha dele. Mas melhorar
como, porque o que eu vou contar aqui é chocante. O Steve e a Katie começaram um relacionamento amoroso. Mas a Alyssa não tinha conhecimento do relacionamento do Steve e da Katie. E ela continuava mandando as filhas dela, as duas filhas mais novas, para ficar na casa do pai de final de semana, por causa da guarda compartilhada. O Steve disse para as duas filhas mais novas se referirem a Katie como sua madrasta. Ele também fez as duas filhas mais novas jurarem que não contariam a ninguém. E ele disse a elas que se elas contassem a alguém, todos iriam zombar delas. E vocês sabem como são crianças, né? Com medo que o pessoal ia começar a zombar, resolveu não contar nada para ninguém, nem para a própria mãe. E foi assim por cerca de 6 meses. Ninguém sabia do que estava ocorrendo. E eis que a Alyssa resolveu ler o diário da filha dela de 11 anos. E no diário dizia que a Katie estava esperando um bebê. Ela também escreveu que amava a Katie como irmã, mas agora ela estava completamente confusa sobre o relacionamento deles. E ela escreveu no diário: meu pai é Satanás e a Katie é uma humana boa. Então o bebê será meio demônio. Depois que a Alyssa terminou de ler o diário, ela disse que se sentiu doente, começou a gritar, ligou para o Steven para confrontá-lo sobre isso e ele disse: sim, é verdade. Eu pensei que você já sabia disso, que nós estamos apaixonados. A Alyssa fez o que a maioria das pessoas fariam, ela ligou para a polícia. E foi aqui que nessa história deveria terminar o relacionamento. Portanto, não foi o que ocorreu. Apesar de ser um crime, a polícia não fez absolutamente nada. Apenas entrevistou as duas filhas mais novas dele sobre a situação, mas não prenderam o Steven e nem entrevistaram a Katie. O Steven, ele era obcecado por armas. A Alyssa disse que ela temia pela vida dela, porque obviamente o Steven sabia que ela o denunciou à polícia. E ela estava com medo. E toda vez que ela parava o carro em um cruzamento, um sinal, ela sempre disse que estava com medo de que um carro iria parar do lado dela, era o Steven e ele estaria armado e acabaria com a vida dela. A Katie continuou como se nada tivesse acontecido com o relacionamento dela. E eis que resolveram casar-se. Casar-se. 20 de julho de 2017 foi exatamente o que eles fizeram. Viajaram para o estado de Maryland. Pasmem, quem foi ao casamento? Os pais adotivos dela e a mãe do Stefan, que também era avó. Mas nas fotos, todos felizes, sorrindo, como se não fosse algo bizarro acontecendo. Eles não tinham permissão para se casar, obviamente, mas eles mentiram nos formulários, porque, obviamente, disseram que eles não tinham relação sanguínea alguma e o sobrenome dela era diferente do sobrenome dele, porque ela tinha sido adotada. Aí os pais adotivos da Katie, o Anthony e a Kelly, disseram que achavam que não havia nada para ser feito para impedir e decidiu que apoiar a Katie seria a melhor decisão. Gente, que caráter tem esses dois? E foi uma falha imensa. Eles deveriam ter se envolvido mais e denunciado mais. O Stefan e a Katie se casaram, se mudaram para Knightdale, no estado da Carolina do Norte, e alguns meses depois, em 1º de setembro de 2017, a Katie deu à luz a um menino chamado Bennett. Então, o menino era filho e neto do Stefan, ao mesmo tempo. Gente, aqui tem uma coisa. Existe um estudo chamado atração sexual genética. Isso é descrito como uma atração desse tipo avassaladora que pode se desenvolver entre parentes de sangue próximos quando eles se conhecem quando adultos, irmão e irmã, que não se viam, não criaram junto, pais e filhos, foi o caso aqui. Mas a maior parte dos especialistas diz que isso é uma ciência falsa, que isso não é verdade. Eu já ouvi dezenas de casos desse tipo, dizendo que foram adotivos, se separaram. Vou até trazer um caso aqui que aconteceu na Inglaterra também, um irmão e um irmão,
e que acabaram também tendo essa atração, essa coisa e tal. Em janeiro de 2018, eis que eles são presos e extraditados de volta para a Virgínia. Felizmente, né, a Alyssa continuou no pé da polícia. E aí, nessa história agora, tem um bebê que nasceu. Então, eles foram acusados 8 meses depois que a polícia administrou pela primeira vez o teste de DNA para confirmar que sim, eram pai e filha. Então, ambos foram acusados de adultério incestuoso. E ambos foram acusados de... eu não posso falar. E poderiam pegar até 10 anos de prisão. O advogado dele fez uma defesa horrível, dizendo que uma bela jovem de 18 anos apareceu na vida do Stefan, que nunca teve nenhum contato com ela, e disse que eles tiveram um vínculo instantâneo e se apaixonaram perdidamente um por outro, e esse vínculo, esse amor, superou o fato de que eles eram biologicamente relacionados. O Stefan conseguiu pagar a fiança e foi solto. Enquanto aguardava o julgamento, o juiz ordenou que ele deixasse o estado da Virgínia e não tivesse nenhum contato com a Kate. A Alyssa pediu à corte que apreendesse todas as armas do Stefan. Eles não fizeram isso. O tribunal, uma decisão da corte, tirou o bebê da Kate e colocou o Bennett aonde? Na casa da mãe do Stefan. Eventualmente eles acabaram sendo libertados, né? A Kate pagou fiança também depois dele e foi liberado. Mas o que aconteceu? Ela voltou, a Kate, a morar na casa dos pais adotivos. E ele ficou lá no estado dele. E ela estava sem contato com ele. E o filho dele, como eu falei deles, né? Estava na custódia na casa da avó. Acho que ela sentou lá uns minutos com ela mesma, pensou o que eu fiz da minha vida. E eis que, umas semanas depois, ela manda uma mensagem para ele, quebrando a ordem de restrição, né? Que não podia nem trocar mensagem, dizendo que ela não queria mais ter nada com ele, que ela ia fazer de tudo para ela recuperar o filho dela, para ela ter a guarda dele, mas ela sabia que se tivesse com ele, ela jamais teria a guarda do filho, então que ela não queria mais nada com ele. E ele ficou furioso. No dia 11 de abril de 2017, o Steven foi na casa da mãe dele pegar o filho dele, o Bennett, e disse que o levaria para ver a Kate em Nova York. A mãe do Steven deixou ele levar o bebê. Certamente havia alguma ordem de proibição para a avó não deixar essa criança ir com ele, mas a louca da avó deixou. Mas o Steven não levou o Bennett para Nova York, aonde estava a Kate. Em vez disso, ele levou o Bennett de volta para a casa dele na Carolina do Norte e tirou a vida do bebê, colocando as mãos no pescoço do Bennett. E ele deixou o corpo trancado em um armário. Ele pegou o carro e foi para Nova York para ver a Kate. Ele dirigiu pela noite, é uma viagem longa, cerca de 10 horas, e ele chegou na casa dos pais da Kate na manhã seguinte. E quando ele chegou, ele estacionou perto da casa e, de alguma forma, como eu falei, ele tinha armas, né? Então ele levou uma com ele e ele ficou do lado de fora esperando. Ele conhecia muito bem a casa, ele conhecia muito bem a rotina e ficou esperando. E ele sabia, não sei como, se algum contato que ele havia feito com ela, ele sabia que em algum momento a Kate sairia da casa para visitar a avó dela em Connecticut. No mínimo é porque eles trocaram mensagem, porque não teria como ele saber disso. Foi exatamente isso que aconteceu. A Kate saiu de casa com o pai adotivo dela, o Anthony, e entraram no carro. E quando eles saíram, o Stefan começou a segui-los. E, na verdade, a imagem de câmeras de vídeo mostrando que o Stefan estava o seguindo por muito tempo. E quando eles fizeram uma parada, o Stefan saiu do carro e começou a disparar a arma, tirando assim a vida da Kate e do pai adotivo dela. Em seguida, ele tirou a própria vida. Mas antes disso, ele ligou para a mãe dele e confessou tudo o que ele fez
E aí a mãe dele ligou para a polícia dizendo: meu filho acabou de me ligar e ele me disse que tirou a vida do filho dele, da esposa e do pai da esposa. A polícia encontrou depois a minivan do Steven e viram aquela cena, ele sem vida. A polícia concluiu que Stephanie embarcou nessa loucura depois que descobriu que a Kate queria terminar de vez o relacionamento. A ex-mulher dele, a Alyssa, tinha muita raiva das autoridades porque ela disse que o Stefan nunca deveria ter sido autorizado a voltar para a Carolina do Norte, onde ele tinha acesso a todas as armas. Lembra que eu falei, né, que ela havia até pedido que a corte mandasse retirar as armas dele, porque aqui é possível retirar as armas da pessoa, mas a corte nunca fez isso. Mas, obviamente, tudo deu errado. Tudo começou errado nessa história. Em primeiro lugar, a Alyssa colocando a filha para adoção para ficar ainda com o Stefan. Na minha opinião, ela que se separasse dele. Mas parece que era mais importante, o cara era mais importante do que a própria filha. Outra coisa absurda, a mãe dele ir ao casamento. Os pais adotivos apoiarem a decisão do casamento e serem testemunhas do casamento. O que é isso? Que planeta esse povo veio? A Kate tomou decisões que não me surpreenderam, visto que ela foi criada pelos pais adotivos que certamente tinham a bússola do caráter quebrada. Não porque eles eram pais adotivos, deixo isso bem claro. Porque eram duas pessoas moralmente com problemas. Pessoas que não tinham caráter algum. Quem é um pai e uma mãe adotivo que vai apoiar o casamento entre o pai e uma filha? Então, vou esperar o quê da Kate com 18 anos? Porque para eles apoiarem isso, me faz pensar que esses dois eram totalmente desprovidos de qualquer valor moral. E foram eles que criaram a Kate. Apesar do ato horrível de casar e ter um filho com o próprio pai, eu a vejo apenas como uma adolescente perdida nessa história toda, onde 4 adultos, os pais adotivos, a avó dela e o Steven, os 4, no meio dessa coisa horrível e vivendo a vida como se fosse a coisa mais comum do mundo. E isso custou a vida da Kate, do filho e do pai adotivo dela. Obviamente que o Steven, ele é culpado 100%, mas esse crime é um daqueles crimes que poderia ter sido evitado. Eu sempre digo, a culpa é sempre do perpetrador, de quem praticou o crime, mas tem crimes que poderiam ter sido evitados. Esse é um dos crimes que poderia ter. Ninguém fez nada, ninguém levou a sério. De verdade, a Alyssa foi a única que ali foi lá denunciar, não sei se moralmente porque ela discordava ou por despeito, não importa. Ela fez a coisa certa, ela foi na polícia. Mas ninguém a ouviu. E um crime horrível deste aconteceu. É triste que o Bennett não pôde nem conhecer o que o mundo tinha para oferecê-lo. E que pena que a Kate, no meio de tudo isso, perdeu a vida tão jovem. Por causa de 4 pessoas totalmente desprovidas de qualquer caráter, que deveriam ter se levantado no primeiro minuto, mandado essa menina fazer terapia ou qualquer coisa, afastado do casal, mas não, vamos pro casamento, ser testemunha, tirar foto juntos. Triste. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui. Vamos aqui ser, assim, gentis nos comentários, porque eu sei, né, que muita gente vai ficar muito irado como eu estava, mas é que tem coisa que a gente não pode falar no YouTube, né? Mas vocês acham que os pais adotivos, a Alyssa, eles poderiam ter feito mais? A mãe dele, vocês acham que eles poderiam ter evitado essa tragédia? Ou vocês acham que simplesmente eles não tinham nada a fazer a não ser aceitar isso?
esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês gostem. Nós estamos aí na casa dos 50k. Precisamos da ajuda de vocês, pessoal. Quantas vezes vocês dividiram o vídeo dessa semana com alguém? E o da semana passada? Não dividiu? Por favor, né? Divide aí nas suas redes sociais com seus amigos, tal, Instagram, Facebook. Vamos dividir aí, vamos rodar. Vamos fazer os 50k. Aí eu vou estar trazendo aqui uma semana com casos extras. Eu vejo vocês em breve.